Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. No programa de hoje, nós vamos abordar um tema um pouco polêmico, mas entendo que este tema é útil e necessário para fazer aqui a distinção entre duas formas de se posicionar sobre aquilo que pensamos, aquilo em que acreditamos. Hoje, nós vamos refletir sobre radicalismo e extremismo. Qual a diferença entre as duas coisas? Eu vou tentar ajudá-los para que juntos nós possamos entender melhor o assunto. Julgo necessário tratar deste tema, porque até eu mesmo já fui chamado várias vezes de radical. E de fato eu acho que eu sou mesmo radical. Mas aqueles que assim me chamam, o fazem algumas vezes também com um sentido semelhante ao de extremista. Isso eu tenho certeza que estou longe de ser. A diferença fundamental entre radicalismo e extremismo está no ponto em que um é uma postura racional, o radicalismo, e o outro é sempre irracional, o extremismo. É isso que pretendo defender ao longo deste programa e espero conseguir atingir esse objetivo. Meus amigos, é muito comum que algumas pessoas, num contexto de forte discordância e embate pesado de ideias, chamem a outra de radical. Quem nunca ouviu esta acusação? Nossa, como você é radical! Normalmente, essa acusação de radicalismo vem com a ideia de que ser radical é o mesmo que ser extremista. Muitas vezes a pessoa que acusa a outra de radicalismo o faz tendo em vista o sentido de extremismo. E é até normal que isso aconteça, já que a diferença entre ambos é muito sutil, por vezes quase imperceptível, para aqueles que pouco exercitam a sua racionalidade e ceticismo. Não é uma diferença que salta aos olhos como preto no branco, mas ela existe e precisa ser entendida. Ser radical significa que você propõe uma espécie de ruptura total com uma forma de pensamento ou ideologia, em geral amplamente aceito de modo a descartá-la por completo. Por exemplo, eu sou radicalmente contra o aborto. Eu sou radicalmente contra o reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo como uma instituição. Justamente por esse caráter forte, tal comportamento às vezes é chamado de radical. Mas isso não significa que tal comportamento ou concepção de ideia seja ruim ou danosa. Eu sou radical no que diz respeito, por exemplo, ao Estado ser laico. Acredito que o Estado deve ser, sim, laico, de modo que a religião não tem o direito de intervir, nem mesmo minimamente nas questões políticas. Isso é ser radical, tendo em vista que não aceito que a religião desempenhe o papel que influencie decisões políticas. Mas acredito nessa laicidade do Estado por um motivo muito simples. Religião e crenças mitológicas, em geral, são um conjunto de crenças muito particulares. Uns podem compartilhar das mesmas crenças e outros não. Como é possível tomar uma decisão política com base numa religião X, quando nem todos são adeptos dessa religião, desse conjunto de crenças? Não faz sentido, pois alguns serão lesados com isso. E é dever do Estado garantir que a liberdade de quem quer que seja nunca passe por cima do direito de uma única pessoa. O Estado, os governos, devem assegurar o bem-estar geral, assegurando que ninguém saia lesado. Portanto, é irracional e totalmente incoerente que o Estado tome qualquer decisão com base em crenças religiosas. Você pode até discordar do meu argumento sobre esta laicidade do Estado, mas não pode negar que é um posicionamento racional. É radical, mas é totalmente irracional. Já o extremista, meu amigo, é aquele que pretende algo semelhante a essa ruptura total
com uma forma de pensamento ou ideologia, porém de forma totalmente irracional e inflexível. Uma pessoa extremista, é claro, que obviamente se posiciona no ponto mais extremo de uma ideia, cego de todas as demais possibilidades, é totalmente fechado ao diálogo. E quando dizemos totalmente fechado ao diálogo, não queremos dizer que essas pessoas não conversam, não debatem as suas ideias, pois muitas delas fazem isso. O problema se dá na forma como o extremista se posiciona nesse diálogo ou debate. Na cabeça do extremista, podemos colocar assim: é como se o diálogo fosse, na verdade, um monólogo. Ele ouve os argumentos do outro com o interesse único e exclusivo de retrucar, de refutar e contra-argumentar, nunca para assimilar, entender e acrescentar a si mesmo algumas ideias. O extremista não muda uma vírgula daquilo que pensa, não sai 1 centímetro do seu posicionamento original, não reconhece suas falhas, não reconhece seus erros, mesmo que eles sejam óbvios e claros. Nunca está disposto a se transformar e modificar. O debate, para o extremista, é sempre puramente retórico, ou seja, é um mero embate de ideias, onde um tenta convencer o outro de seu ponto de vista, e nunca discutir uma ideia na busca de um consenso reflexivo. O posicionamento radical, embora pareça semelhante ao extremista, possui o diferencial de ser, em geral, uma posição racional e, portanto, uma posição passível de ser modificada, desde que contra-argumentados, existam argumentos racionais que sejam apresentados para isso. Posso falar por mim mesmo. Basicamente, todas as minhas posições e crenças são totalmente radicais, mas nem por isso estou menos aberto ao diálogo, ao debate sadio, à mútua reflexão construtiva em busca de um consenso inteligente. Quem me conhece e acompanha os nossos programas sabe muito bem como e quanto já mudei de ideia, já me transformei e me reciclei quando necessário foi. E continuo me transformando e me reciclando e me modificando, porque acredito que quem não muda fica estagnado, fica cristalizado, não aprende de fato. É sempre positivo estar aberto às novas ideias, o que não significa que toda e qualquer ideia nova deva ser assimilada e implementada, mas sim que deve ser considerada e, no mínimo, incorporada como um conhecimento válido, até mesmo para discordar e descartar uma ideia ou crença, é preciso conhecê-la. Meu amigo, minha amiga ouvinte, espero ter contribuído, pelo menos um pouco, neste primeiro bloco do nosso programa, para esclarecer bem a diferença entre ser radical e ser extremista. E que cada um de vocês que estão ouvindo o nosso programa reflitam melhor a respeito dessa diferença. Reflitam sobre cada um desses conceitos. Pensem 2 vezes antes de chamar alguém radical na mesma acepção de extremista. O radical está firme numa posição forte, mas pode mudar diante de argumentos, evidências concretas e racionais. O extremista não muda. O extremista não muda de opinião diante nem de bons argumentos e evidências concretas. Por sinal, o extremismo anda de mãos dadas com o fundamentalismo. E isso nós já sabemos quais são as consequências. Há quase todo dia episódios tristes de pessoas que, em nome de Deus, tiram as suas próprias vidas e as vidas de pessoas inocentes. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens.
se fazendo irmão. O amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje, nós estamos refletindo sobre a diferença entre radicalismo e extremismo. Como identificar um extremista religioso? Embora não exista um manual para isso, o extremista religioso pode ser identificado em diversos grupos e líderes espalhados pelos 5 continentes. Na lista destes movimentos destrutivos, encontramos inúmeras denominações. Mas o que há em comum entre estes grupos, entre aspas, religiosos? Primeiro, ele se desenvolve a partir dos Estados Unidos, da Europa, onde o extremismo racial e partidário, ideológico, há séculos promove a destruição e morte. Segundo, surge a partir de líderes com profunda capacidade de convencimento, capacidade de influência, magnetismo e liderança. E o que é triste e difícil de explicar é o fato de que os chamados movimentos destrutivos se desenvolvem a partir de países cristãos. Mas certamente não é o cristianismo, como também poderíamos dizer do islamismo e de outras religiões mundiais, que são o mal ou o impulsionador do mal. Mas são, por outro lado, os extremistas que brotam a partir de ex-membros ou seguidores fanáticos que interpretam a Bíblia e outros livros sagrados à sua maneira, mesclada a elementos ideológicos de nacionalismo e conservadorismo exacerbados, que acabam por constituir dogmas e patrulhas sectárias declaradamente destrutivas. Quando a religião passa a entender o outro como inimigo, como adversário, como oponente, mais cedo ou mais tarde acaba por desenvolver uma postura exclusivista, extremada opositora. Foi justamente tal postura centralizadora que Cristo combateu. Um extremista religioso não é necessariamente um homicida, um terrorista, no sentido literal do termo. Há vários níveis de destrutivismo, que inclui o legalismo religioso, o conservadorismo exacerbado, o eugocentrismo, a oposição a toda e qualquer política social de amparo ao pobre, ao expoliado pelo sistema econômico. No Brasil, também em outros países, ativistas religiosos desenvolvem uma verdadeira guerra ao que eles consideram como política de esquerda, comunistas, progressistas. Não são novamente as várias ramificações do cristianismo que se vêem envolvidas nas trincheiras, mas grupos formados por extremistas que possuem uma verdadeira ojeriza ao evangelho horizontal. São extremistas da mesma linha dos fariseus da época de Cristo. Enquanto o Messias pregava o amparo ao oprimido, ao pecador, à adúltera, os extremistas fariseus deflagravam uma guerra de ideias e de confronto baseados na lei de Moisés. São eles que não suportam a resposta de Cristo no caso da mulher adúltera. Saíram um a começar pelos mais velhos. O extremismo religioso é destrutivo pelo fato de que não consegue dialogar com o outro, com o próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos não significa apenas compartilhar nossa fé, mas também o pão, a roupa, a disposição de ajudá-lo pelo caminho. O legalista fariseu, por outro lado, fecha-se, se isola, enquanto a humanidade se afunda em dor, ódio e exploração. Finalmente, meu amigo, podemos concluir que o extremismo religioso é um movimento isolado, distante do verdadeiro cristianismo, que não é destrutivo, mas compreensível.
O caminho correto, e não só na religião, mas também na política, na sociedade, de uma forma geral, é o caminho do meio, do colocar na balança os aspectos positivos e experiências históricas. Ainda no programa desta segunda-feira na Rádio Mensagem, José Horaci fazia uma reflexão exatamente nesse sentido. Por que as igrejas cristãs não se unem em prol de uma única causa, o Cristo, em vez de ficarem se dividindo e agarradas em ritos e ideologias próprias? Com este questionamento, meu amigo, encerramos mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota, prometendo voltar na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM. A produção desse programa foi apoiado em artigo de Gustavo Barbosa, veiculado no site www.gustavob86wordpress.com, e em artigo de Johnny Bernardo, veiculado no site colunas.gospelmais.com.br. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta, aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM, para apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão. O amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força